Olá, bom dia. Saímos de uma sequência de leis que Deus deixou para que pudéssemos cumprir essas leis. Ou seja, nós obedecemos às leis aqui terrenas, mas existe também, como vimos durante o estudo 16, 17 e 18, na Bíblia tem essas leis para que não nos esqueçamos que Deus é o nosso Criador e o céu também é um local organizado. As leis de Deus servem para nortear a gente aqui nesse mundo terreno, enquanto Jesus não volta, que também é para nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo. E depois de vermos todas as sequências de leis, hoje iremos aprender sobre dízimos e oferta. O estudo de hoje, estudo número 19, o tema bíblico hoje é o dízimo. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, neste momento, conduza esse estudo para que possamos continuar, Senhor, aprendendo mais sobre o Senhor e como nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O dízimo. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para nossa sobrevivência material. Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo. Altruísmo é amor sem esperar nada. É fazer tudo por uma pessoa sem esperar nada. Fazer o bem sem olhar o quê? Sem olhar a quem. Amor altruísta. Deus nos fez administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes, ou seja, dos 90% restantes. Hoje iremos entender como a Bíblia ensina essa parceria e também nos rende eternos dividendos. Então, iremos aprender de como administrar dos 100% que Deus entrega para nós administrarmos, nós iremos devolver apenas 10%. Nós podemos compreender que Deus ele não precisa de nada, porque aqui o início do texto nos mostra que Deus é criador e mantenedor. Além de ser o criador, ele é o dono do ouro e da prata. Então, tudo é de Deus. Todos os bens que nós temos pertencem a Deus. Nós estamos aqui como administradores. Então, é errado ser rico? Não, não é errado ser rico. É errado de como nós administramos esses bens que nós adquirimos através do trabalho honesto e digno, riquezas adquiridas através de roubo, exploração de pessoas, não é abençoado por Deus. Deus diz na palavra dele aqui, está escrito na Bíblia, que nós iremos nos sustentar com o suor do nosso rosto, ou seja, do trabalho, das nossas mãos. Então, com certeza, quando nós trabalhamos e estudamos para poder adquirirmos conhecimentos e também termos uma profissão e aprender e ganhar o nosso dinheiro dignamente, Deus abençoa a gente não só sermos pessoas prósperas financeiramente, mas também termos saúde, porque para trabalhar precisamos que nós tenhamos saúde. É por isso que nós aprendemos sobre as leis da saúde, os alimentos que devemos consumir e aqueles que a gente não deve consumir, para que a gente também não fique doente e dessa forma nos tornemos aí pessoas inválidas, não é verdade?
A primeira pergunta sobre o dízimo diz o seguinte: o dízimo diz assim: como Deus manifestou seu amor por nós? Iremos marcar aqui verdadeiro ou falso. Então, a resposta iremos encontrar no livro de João, 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver em Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nós já vimos também em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vamos marcar aqui verdadeiro e falso. Então, como Deus manifestou seu amor por nós? Foi entregando-se, negando-se ou castigando? Então, castigando é falso, negando-se é falso e entregando-se é verdadeiro. Vamos também marcar verdadeiro e falso nessa pergunta. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nosso bem? Por que será que Deus tem esse poder sobre a nossa vida? Claro que nós temos o livre-arbítrio, mas nós sabemos que Deus é o nosso mantenedor e o nosso criador. Como é que nós iremos encontrar essa resposta? Vamos pegar o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 nos diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é por isso que Deus tem o direito aos nossos bens e também sobre nós, nossa vida. Vamos também ver essa resposta lá no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, e depois iremos para Salmos, capítulo 50, versículo 10 e 11. Então, Salmos, capítulo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E Salmo 50 também irá nos ajudar nessa resposta. Salmo 50, versículos 10 e 11, que diz o seguinte: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Versículo 11: conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Aqui vem falando sobre a essência e o culto a Deus. Então, agora iremos marcar verdadeiro e falso. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Porque Deus é o Criador? Verdadeiro. Porque é o mantenedor? Verdadeiro. Porque é o Redentor? Verdadeiro. Porque é interesseiro? Falso. Deus não é interesseiro. Deus ama a gente de livre e espontânea vontade e nós não temos como compreender, nossa mente finita, então nossa mente finita, porque nós não somos imortais, a não ser quando Jesus voltar. Então, humanamente falando, nós não temos como compreender
a dimensão desse amor que Deus tem por nós. Antes mesmo de nós não existimos. A gente não existia. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por Deus. Você não estaria aqui hoje se não fosse por Deus. Tem até um louvor que fala, né? Ninguém explica Deus. E ninguém explica Deus. Então, só quando Jesus voltar é que nós iremos compreender muitas coisas que ele irá nos responder. Próxima pergunta. Alguém de vocês devem se perguntar, ou já se perguntou, o que é que se faz com dízimos e as ofertas? Hoje nós estamos tratando apenas do dízimo. No próximo estudo, eu irei abordar sobre as ofertas. Então, com certeza já deve ter se perguntado sobre qual é o destino que se dá dentro de uma igreja, dentro de uma denominação religiosa, o que se faz com os dízimos e as ofertas. Tem que se fazer o que está na Bíblia, o que Deus mandou. Não é o que eu acho, o que eu penso, vai ser assim porque eu sou pastor, porque eu sou a pessoa ali líder e tem que fazer aquilo que eu determinar. Não, é o que Deus, aqui na sua palavra, como está escrito. Então, peguemos aí, iremos ver isso essa resposta em 3 livros diferentes. Primeiro, iremos pegar o livro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, versículo 21, que nos diz o seguinte. Aqui vem falando sobre os dízimos e os levitas. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. Antigamente, os levitas eram responsáveis pelas coisas dentro da congregação, como a gente chama hoje nos nossos dias atuais, dentro da igreja. Então, os levitas, eram responsáveis ali pelos dízimos. Eles também recebiam pelos serviços que eles prestavam ali dentro da igreja. Ou seja, o pastor recebe um salário por trabalhar para a obra de Deus. Ele recebe ali um salário determinado pela igreja e aí ele não pode ter um outro trabalho secular, ou seja, ser pastor e ser funcionário público. Ser pastor e ser um pedreiro, um engenheiro. Ele não pode ser, ele tem que ser ele vai viver só da obra, como Deus fala na sua palavra. Então, os levitas eram responsáveis ali, eles também tinham direito, por isso que o texto diz, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelos serviço que prestam na tenda da congregação, que eles prestavam naquele período que Moisés fez ali tudo como Deus mandou, né? O templo. Iremos também pegar Malaquias, capítulo 3, versículo 10, outro livro do Antigo Testamento, que vem falando sobre os dízimos e a oferta. Malaquias 3,10, inclusive, nesse texto vem falando sobre o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Mas iremos pegar apenas, nos deter, no Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ou seja, a partir do momento em que eu sou fiel a Deus, eu também sou fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E aí você pode se perguntar quando estiver assistindo esse vídeo, mas se eu não trabalho, como é que eu vou dar o dízimo? Quem não trabalha, não dá. Você ora a Deus e entrega a sua vida a Deus e pede a Ele para prover um meio de sustento.
para que você possa ser dizimista e ofertante fiel, para que seja fiel a Deus. Quando lembra que eu sempre falo, eu já falei em algumas lições, Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece os desígnios dos nossos pensamentos. Se nós queremos ser fiel e dizimista, ofertante para Deus, ele vai prover sim o recurso, o trabalho, para que possamos entregar para ele aquilo que pertence a ele. E também para que nós possamos ainda continuar confiando e ele mantendo a nossa vida. Por isso que ele é o nosso mantenedor. O outro texto para essa pergunta, qual é o destino dos dízimos, iremos encontrar no livro do Novo Testamento, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que nos diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, Paulo também escreveu, nós estamos vendo aqui um texto de Paulo, em 1 Coríntios, para a igreja de Coríntios. Então, depois de muitos anos depois, Paulo chegou para a igreja de Coríntios e leu sobre isso. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aos que pregam o Evangelho está relacionado a pastor, pessoas que estão ali na frente da obra de Deus. É correto também receber ali por aquele trabalho. E como eu falei, reforçando, não pode ter um outro trabalho. Se eu fosse um homem e fosse pastora, eu não poderia ser enfermeira, trabalhar num hospital. Enfermeira não, se eu fosse um homem e fosse pastor, eu não poderia ser enfermeiro, ou seja, ser enfermeiro e trabalhar como pastor. Eu tinha que escolher, ou ser pastor ou ser enfermeiro. Então, os dízimos, ele serve para a manutenção dos que pregam o Evangelho. Próxima pergunta. O que Deus diz àqueles que retêm os dízimos e as ofertas? Reter é não devolver. Então, acontece alguma coisa com as pessoas que não devolvem os dízimos e as ofertas? Iremos ver no capítulo de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, ó: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E aí, nos dízimos e nas ofertas. Então, nós, toda vez que a gente tem ali, trabalha e não devolve o dízimo e a oferta, nós estamos roubando a Deus. Ou seja, quando nós não devolvemos o dízimo, os pastores vão, as pessoas que pregam evangelhos, eles vão continuar recebendo? Sim, mas aí vai sobrecarregar outras pessoas que vai ter que colocar, né? Pois se a pessoa não colocar, alguém vai ter que colocar. Então, a partir do momento em que eu não dou o dízimo e as ofertas, eu estou roubando a Deus. Mas as pessoas continuarão pregando o evangelho, ainda que não recebam ali pelo seu trabalho. Tem pessoas que pregam o evangelho de graça, porque a palavra de Deus também fala de graça receber, de graça dar. Não é correto eu vender a palavra de Deus. Então, pregar o evangelho, trabalhar na igreja como pastor, é um trabalho digno que está aqui, que Deus disse que é para viver do evangelho. Mas eu pegar a palavra de Deus para fazer comércio, aí sim eu estou errada. Eu não posso, ou ninguém pode vender a palavra de Deus. Eu estou dando um estudo bíblico. Eu não posso cobrar porque eu estou dando um estudo bíblico. Fui convidada para ir pregar. Eu não vou cobrar, porque quando eu fui para a igreja, eu ouvi tudo de graça. Ninguém me deu a Bíblia e disse assim, olha,
eu vou te ensinar e você vai cobrar, você vai pagar. Então, não é correto eu usar da palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas se vocês estão aprendendo. Nós estamos vendo aqui que não existe isso. A gente tem que viver do evangelho. Aquelas pessoas que pregam o evangelho, que tem os ministérios dentro da igreja, e aí sim, se a pessoa vai trabalhar fora, pregar fora, aí é correto. Então, iremos ver ali o que Deus diz daqueles que retêm o dízimo, também no livro de Ageu. Vimos aí em Malaquias capítulo 13, versículo 8. Vamos pegar ali o livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 8, para ver o que Ageu também nos diz sobre isso. Ageu, capítulo 1, versículo 6, nos diz o seguinte: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então, aqui é a resposta do que Deus diz sobre aquelas pessoas que retêm os dízimos e a oferta. E aí iremos... a única opção que tem aqui das três, que diz assim, ó, Deus aceita as desculpas? Não. Deus não diz nada? Não. Nós vimos aqui que Deus fala, né? Então, o que é que Deus pensa sobre isso? Ele reprova a sua atitude, ou minha ou sua, de quando nós retemos os dízimos e as ofertas. E penúltima pergunta, existe promessas de Deus para aquelas pessoas que são obedientes e que fielmente devolvem o dízimo para ele? Existe sim. Iremos ver essas promessas em 2 livros. Novamente iremos retornar para o livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. E depois de Malaquias, iremos para o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Então, primeiramente, peguemos aqui Malaquias, capítulo 3, versículos de 10 a 12. E diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Fruto da vide, é isso mesmo. A vossa vide do campo não será estéril. É como se nós tivéssemos plantado uma árvore e ser estéril. O que é que nós conhecemos sobre estéril? Quando uma mulher não pode ter um filho, não é verdade? Ela é estéril. Então, Deus está trazendo aqui uma referência quando a árvore não dá fruto. Então, se eu não plantar uma árvore, tudo que nós plantamos, quem trabalha na agricultura, os agricultores, sabe que tem ali o tempo, né? Tem períodos que é bom para plantação e tem períodos que não, período da seca. Mas para que tudo venha a ocorrer bem, depende de quem? Do agricultor? Não, o agricultor ele faz a parte dele, depende de Deus, porque Deus é o Criador. Então Deus manda a chuva na hora certa, o sol se põe, o sol nasce na hora certa. Então Deus sabe a hora de tudo. Mas a partir do momento em que eu não sou fiel, eu vou prosperar? Não.
E às vezes na minha casa pode acontecer que as coisas comecem a quebrar. Televisão queimar, geladeira quebrar, tudo começa a quebrar e começo a gastar, sem ter para gastar. Ou às vezes até tem, como aqui está se tratando de ser fiel ou não. Então, quando não se é fiel a Deus, o que é que vai acontecer? Não seremos pessoas prósperas. Porque existe sim o espírito devorador, a gente não está vendo, mas assim como a gente também não está vendo Deus, mas a gente sabe que Ele é o Criador e o nosso mantenedor e o nosso resgatador. A gente não está vendo Satanás, mas a gente sabe que ele é o inimigo de nossas almas. É por causa dele que estamos aqui. O pecado existe, foi por causa dele que o pecado entrou no mundo. Então existe sim o devorador na vida das pessoas, daqueles que não são fiel a Deus. Então vamos para Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz o seguinte. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz assim, ó. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. As primícias, a primeira coisa que pegar do salário, tira o dízimo e a oferta. Isso é as primícias, primeiro Deus. As primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui não é falando que a pessoa vai ficar embriagada, vai beber e embriagar, não é isso. Quando nós somos fiéis com os dízimos, assim que nós recebemos o nosso salário, tirou o dízimo e a oferta, o resto que ficar é nosso. Com certeza vai dar para pagar tudo. Eu digo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu sou fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, meu dinheiro dá para pagar tudo. Mas no dia que eu deixo de dar o dízimo e a oferta, não dá para nada. O dinheiro some e não dá para pagar tudo que eu me programei. Eu digo isso porque já aconteceu. Eu tenho que dar o meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Já aconteceu de eu não dar o dízimo e a oferta a Deus. E as coisas acontecendo e eu sem entender o que estava acontecendo. E eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo me dizer: e o dízimo e as ofertas, você está sendo fiel? Eu sempre fui fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas também. E por um motivo, eu deixei de dizimar e ofertar. Ou seja, fui primeiro fazer as minhas coisas e não pensei primeiro Deus. Na hora que eu ouvi a voz do Espírito Santo falar isso, eu me arrependi, pedi perdão a Deus e voltei a dizimar e a ofertar. Então, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos chama a atenção. Ele não deixa a gente errar, vê a gente errar e deixa a gente ir. Deus não é assim, Deus é amor, gente. Então, nós temos que ser fiel, confiar e descansar no Senhor. Última pergunta. Deixa eu trazer aqui a resposta, né? Que promessas Deus fez aos que fielmente lhe devolvem o dízimo a partir do momento que nós lemos Salmos, Provérbios e Malaquias. Ele abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida. É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênçãos, mas expressar seu amor e prestar adoração a Ele como nosso Criador e nosso mantenedor. E a última pergunta diz assim: o que Deus espera de nós? Então, iremos ler ali no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, e o livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Primeiro, iremos pegar Atos, capítulo 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. É o que eu acabei de falar sobre meu testemunho pessoal. É se arrepender, pedir perdão e, a partir daí em diante, ser fiel a Deus, confiando nas suas providências, o adorando e crendo
que Ele é o nosso Criador e o nosso mantenedor, que nunca vai faltar nada. Podemos passar aperto, mas nunca Deus deixa uma pessoa passar fome, mendigar. Existe aí pessoas passando fome, sim, mas, gente, eu tenho certeza que mesmo que essas pessoas passem fome, elas podem até passar fome, mas sempre tem alguém que vai ali ajudar, gente. A gente está vendo aí pessoas na margem da pobreza, a margem da pobreza, mas tem pessoas que vai dar cesta básica. Às vezes tem pessoas que pegam também o dinheiro ali para usar droga, para usar bebida. Os vícios fazem com que a pessoa também não se alimente direito. Eu não estou dizendo aqui que não existe fome, não existe pobreza. Não é isso não, gente. Eu estou dizendo que dentro de uma congregação, de uma denominação, nós como cristãos, Deus não deixa a gente mendigar o pão. E quando nós temos recursos, nós devemos não só prover em nossas vidas para o nosso uso próprio, mas também para abençoar essas pessoas que estão na margem da pobreza, que estão passando fome. E também os animais que estão abandonados, que são abandonados diariamente na rua, a gente poder ali ajudar também os animais, dando comida, dando água, entende? É nesse aspecto que eu estou me referindo. Vamos pegar também ali 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, para ver o que Deus também espera de nós, como cristão. Por isso que ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. O tempo de ignorância é o tempo de conhecimento que nós não tínhamos. É isso que a lição quer falar sobre, que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. É quando a gente não conhecia a palavra de Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, quando nós estivermos devolvendo o dízimo e a oferta para Deus, dá com alegria, sem esperar nada. Dá, olha, Senhor, ora a Deus, cada um tem um jeito de orar, e pronto, bota lá no envelope e entrega lá as pessoas responsáveis por por pegar ali o dízimo e a oferta. Então, a opção aqui sobre verdadeiro e falso diz assim: o que Deus espera de nós? Fidelidade sistematicamente? Sim. Fidelidade sistemática, ou seja, todo mês. O dízimo é uma vez no mês, porque a gente recebe, quem trabalha aqui recebe um trabalhador assalariado não recebe por mês, então você e eu, qualquer pessoa vai dar o dízimo uma vez no mês, 10% do que recebe ali. Dá sempre com alegria e generosidade? Verdadeiro. Participar quando posso e quando quero? Falso. Então, se eu não estou trabalhando, eu não tenho como devolver o dízimo, que isso fique bem claro. E nem também a oferta. Recapitulando. Aliás, antes de recapitular, fazer aqui um acréscimo. Dízimo significa a 10ª parte. O dízimo se destina à manutenção do ministério. O dízimo pertence a Deus. Ao devolvermos o dízimo fielmente a Deus, somos espiritualmente abençoados. Recapitulação. Deus tem manifestado seu amor para nós a cada dia. Somos administradores de tudo quanto ganhamos. 10% deve ser devolvido a Ele. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática. Reconheço que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Quero ajudar na pregação do Evangelho, sendo fiel nos dízimos, e estou decidido a devolver o dízimo de tudo que o Senhor me der. Que esse seja, não só hoje, mas até o dia da volta de Jesus Cristo, o meu compromisso, o seu compromisso, o compromisso de todos nós. Amém? Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por ser o nosso Criador e mantenedor. Obrigada porque
Não deixa que as nossas despensas falte o alimento. Obrigado pela roupa, obrigado pela casa, pelo sol, pelo dia, pelos anjos. Obrigada por tudo, Senhor, que supre em nossas vidas. Obrigada pela saúde. Obrigada por mais um mês em nossas vidas. Obrigada por este estudo. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiel a Ti nos dízimos, nas ofertas. Por favor, Espírito Santo, se até aqui hoje não fomos fiéis, nos perdoe, Senhor. Que possamos, a partir de hoje, aqueles que trabalham, que têm como dar o dízimo, que o Senhor nos oriente para que a gente possa ser fiel até o dia da Tua volta, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.